Olá pessoal, meu nome é Leonardo, eu sou fundador do Recuperador CRM e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o módulo de vendas, tá? Então, para começar, deixa eu abrir a documentação oficial, tá? docs.recuperador.com.br e eu vou localizar o capítulo que fala sobre vendas, que é o capítulo número 35. E a gente vai usar esse capítulo então para conduzir esse vídeo, tá? Para nos orientar na discussão dos principais tópicos referentes a vendas. Então, a venda ela surgiu, né, no contexto, por exemplo, de advogados que gostariam de fazer a securitização condominial, ou seja, eles compram a dívida de um determinado condomínio e eles também ficam responsáveis por emitir os boletos das taxas condominiais futuras, sei lá, pelos próximos 1, 2, 3 anos. E aí, com isso, então, surge a necessidade de gerenciar esse meio de pagamento de um título que ainda não venceu e que também não é uma dívida, não é produto de um acordo, né? Não é uma renegociação. Então, o módulo de vendas permite justamente isso. E aí, por conta desse motivo, né, dessa razão, o módulo de vendas ele também passou a ser utilizado por outras operações, como por exemplo para empresas que terceirizam o contas a receber, terceirizam o faturamento de uma determinada empresa, por exemplo, uma escola. Então você consegue oferecer esse serviço, gerenciar ali a cobrança das mensalidades do ano letivo de 2025 e 26, por exemplo, contratualmente. Então você fica responsável por fazer literalmente a geração dos boletos, controlar o recebimento disso e fazer o repasse para a escola, bem como fazer a cobrança, né, em caso de atraso. Então, para isso que serve o módulo de vendas. Então, vamos falar um pouquinho da configuração inicial, tá? Aqui no capítulo, no primeiro item, né, do nosso capítulo sobre vendas, ele fala da ativação do parâmetro. Então, para isso, a gente precisa ir lá no sistema, né? Em User, Perfil, estando logado com o login do administrador, e aí com isso a gente vem aqui na aba Personalização e busca por vendas. E aí a gente vai localizar o campo Habilita Vendas. Muda ele para sim, caso o seu esteja como não, e vai lá embaixo e clica em Salvar. Com isso, você passa a ter acesso ao módulo de vendas na sua conta. Lembrando que esse é um recurso nativo do sistema e ele está disponível em todos os planos que a gente comercializa sem custo adicional. O segundo ponto é o cadastro manual de vendas. Então eu posso lançar individualmente, né, e manualmente uma venda para um determinado devedor. Para isso basta eu entrar na tela de devedores, né, cadastro os devedores, faço uma pesquisa pelo devedor em questão, digamos que eu queira esse meu devedor de testes, e ao localizar ele, eu clico no ícone visualizar. Vou até o rodapé da tela e clico no botão vendas. Então aqui eu consigo visualizar as vendas que foram previamente lançadas para ele, bem como utilizar aqui o botão adicionar para criar uma nova venda, tá? Então vou fazer isso. Clico aqui em adicionar, coloco a data da venda, digamos que vai ser para segunda-feira que vem, então dia 25. O valor da venda, digamos que seja, sei lá, R$100. A descrição, imagina que é uma mensalidade escolar, tá? Então só estamos dando um exemplo. Aqui código de unidade, código de contrato, competência, enfim, vocês preencham de acordo, né, com a sua necessidade. Por exemplo, numa operação escolar, o código de contrato poderia ser o número da matrícula. A unidade poderia eventualmente ser a série do aluno ou o ano da faculdade. E a competência seria talvez o mês em questão, né? Então, se o vencimento for no dia 25/8, provavelmente é referente ao vencimento, né, ao mês passado, no caso junho de 2025. E observações, você poderia colocar aqui um complemento, tá? Então vou salvar para registrar o lançamento dessa venda. E aqui é uma das grandes diferenças do módulo de vendas com uma negociação extrajudicial, tá? Então, quando eu cadastro uma dívida, por exemplo, a dívida em si, ela não tem um botão para você gerar um boleto para ela. Você precisa
negociar a dívida dentro de um acordo para gerar uma ou mais parcelas, e aí sim, cada parcela daquele acordo tem o link de pagamento para você, né, gerar o boleto, aceitar o Pix, cartão de crédito, etc. Já a venda não. A venda, o fato de eu lançar ela já tem um link de fatura associado a ela. Consequentemente, eu já posso partir, né, para o compartilhamento desse link e fazer o pagamento. Então, o simples fato de eu clicar aqui já me leva para a tela da fatura. Note que aqui ele deu erro para mim, dizendo que na minha configuração do meu credor, eu uso boleto manual e eu não gerei manualmente um boleto para essa venda. Se você tivesse integrado com um meio de pagamento automático, como a Zup ou Asas, você veria, né, a tela de fatura e teria o botão para você gerar o boleto, ou gerar o QR Code do Pix, ou informar os dados do cartão. Bom, quando a gente fala também de venda, é importante a gente citar que existe a possibilidade de você configurar taxas administrativas, que são os valores, né, que você cobra, por exemplo, de comissão, né, pelo recebimento. Então, pensando lá naquela operação que você terceirizou para uma escola, quando você vai prestar esse serviço para a escola, você pode, por exemplo, dizer que, olha, eu presto esse serviço para você mediante o pagamento de 5% do valor que o aluno fizer de pagamento. Então, pensando nesse caso aqui, o aluno pagando R$ 100, R$ 5 seria a comissão para a minha empresa. Então, isso a gente chama de taxa administrativa. E em caso de atraso de pagamento, você também tem a possibilidade de cobrar um percentual como honorários de assessoria, né, de cobrança extrajudicial. Aí você aumenta o valor disso em tantos por cento. Então, vamos falar bem rapidinho dessas configurações. Então, fica lá no cadastro do credor, alterar, taxas administrativas. Então, note que eu consigo aqui clicar no adicionar e lançar um tipo de cobrança de venda e definir eventualmente o atraso. Então, para esses exemplos, digamos que um atraso qualquer em dias, tá? Vai ter uma taxa administrativa, uma comissão de 5% sobre o valor que o devedor fizer de pagamento ali para cada um dos títulos de venda que ele pagar, tá? Então, isso já seria suficiente para minha comissão, tá? Do meu exemplo de taxa administrativa. Se fosse envolver a questão de honorários, eu poderia vir aqui em vendas e definir, olha, honorários de assessoria sobre vendas. Ah, seria, por exemplo, 10% após, sei lá, 15 dias de atraso, tá? Então aí essa configuração passaria a valer, tá? Então é isso aqui que eu queria mostrar para vocês de comissão e, né, o cálculo dessa comissão é feita no momento em que você cadastra essa dívida, essa venda. Então, quando eu lancei a venda, o sistema consultou. Tem alguma taxa administrativa? Se tem, aplica sobre essa venda. Se não tem, fica zerado. No momento que eu fiz aquele cadastro, eu não tinha lançado ainda a taxa administrativa de vendas. Então, se eu for lá naquele meu devedor e analisar o visualizar daquela minha venda, a gente vai ver que ela está zerada. Então, vis. E olha só, aqui o campo taxa 0% e honorário 0%. O honorário vai ser calculado depois do atraso, né? No caso, quando eu salvasse aquela configuração, 15 dias depois, que eu também não salvei. Eu mostrei ali na tela, mas não cliquei no botão salvar. Tá? De propósito, justamente porque nesse meu exemplo eu não quero controlar isso. E agora vamos mostrar uma simulação de pagamento. Então vamos imaginar que o devedor, no caso aqui o devedor dessa venda, né, foi lá e fez o pagamento do boleto, ou pagou o link ali do QR Code. Então nesse caso eu posso também fazer a simulação clicando aqui no ícone de ação receber, que é a baixa manual. Então eu defino a data que ele pagou, o valor que ele pagou e clico em salvar para confirmar. Pronto. Já está feito então o registro desse pagamento. E aí, para eu ter um relatório que me liste todos os pagamentos de vendas aprovados em um período, aí eu vou lá em financeiro, vou em relatório financeiro
e clico no botão Vendas, Pagamentos. Aqui eu tenho o descritivo disso. E aí, então, ele vai me mostrar, tá, como que foi feito essa venda, né, e, eventualmente, os valores que se aplicaram a ela. Então, esse é o cálculo aqui que ele fez para a gente. Bom, vamos voltar lá para a documentação para visualizar mais algumas coisas. Então, a gente já falou aqui sobre a questão das taxas administrativas, a gente falou sobre o cadastro manual de uma venda e a gente falou sobre o relatório, tá? Então, vamos vir aqui, ó, a gente já falou sobre o cadastro manual, a gente já falou sobre o relatório de vendas, agora a gente poderia falar um pouco sobre a importação, tá? Então, do mesmo jeito que existe a importação de devedores para importar a ficha cadastral dos clientes, existe o importador de dívidas para importar os títulos vencidos para novo acordo, também existe o importador de vendas, tá? Então fica no nível do credor. Então a gente vai lá em cadastro, os credores, ícone vis, visualizar, em frente ao credor desejado, botão importar vendas, esse daqui. E aí no importador de vendas a ideia é a mesma dos demais importadores. Então faz o download do layout de importação, preenche ele exatamente nessa mesma sequência, é um layout fixo, tá? A gente não pode adicionar ou deletar colunas. Informa a planilha aqui, coloca seu e-mail para você receber o resultado da importação e salva. Ficou com dúvida com relação ao preenchimento? Clica aqui no botão de Help para você ver um detalhamento, né, de cada uma das colunas, para você saber qual é o tamanho máximo permitido, se a coluna é obrigatória ou não, qual que é o formato esperado e assim por diante. Dessa forma, então, você consegue alimentar o sistema com todas essas vendas de uma vez. Lembrando que, previamente, você tem que ter feito a importação dos devedores, tá? Então, para quem ainda nunca viu a importação de devedores, ela fica também no nível do credor, tem esse ícone ImpDev. Então, clica nele, também tem o layout de importação de clientes, né? Que é, por exemplo, nome, telefone, e-mail, CPF, data de nascimento, telefones e assim por diante, endereço, né? Então, ficou na dúvida, mesma ideia. Tem o Help aqui do lado para você saber como preenche cada uma dessas colunas, quais são obrigatórias e também quais são os parâmetros que podem alterar esses comportamentos, de obrigar ou não determinados campos. E no final do vídeo tem também, no final da tela, perdão, tem também um vídeo para vocês aprofundarem o conhecimento. Vou fechar aqui também um pouquinho dessas telas. Já falamos do importador de vendas, falar um pouquinho da API de vendas. Então, o recuperador ele possui APIs para que o seu programador, né, sua equipe de desenvolvimento, consiga fazer determinadas ações no recuperador. E uma dessas APIs é justamente a importação de vendas. Então você pode configurar o seu sistema, né, para que ele faça ali uma rotina de programação para localizar os títulos que devem ser cadastrados no recuperador como vendas e automaticamente enviar esses títulos para o recuperador CRM via programação usando a API. E aí você pode programar isso aqui para rodar, por exemplo, todo dia no seu banco de dados, conferir se existe alguma pessoa ali que precisa ser, algum título, né, que precisa ser enviado para o recuperador e fazer esse envio. O item 5 fala sobre a consulta de vendas como consultor. Então isso aqui é importante, eu vou até simular como o próprio gestor, tá, para facilitar. Então, como gestor, eu consigo acessar a tela de negociação de um determinado devedor, tá? Imagina que é aquele mesmo 999, acessar a tela de negociação dele e clicar na aba vendas, para ver se esse devedor aqui tem alguma venda, tá, em atraso, tá, ou em aberto, para você poder fazer a negociação disso, né, eventualmente enviar ali uma segunda via para aquele devedor e assim por diante. Então o próprio consultor, digamos, proativamente consegue monitorar as vendas e gerar um link da segunda via, né, que é o link da fatura para compartilhar com esses devedores, tá?
Então aqui a gente poderia, por exemplo, cadastrar uma venda e visualizar aqui. Então vamos fazer isso bem rapidinho. Vamos aqui no cadastro desse 999. Vamos pegar aqui na venda, vamos adicionar uma venda, sei lá, de R$300 que vence hoje, tá? Só para ficar fácil aqui da gente analisar a tela do nosso devedor. Então entrei aqui na negociação, vim em vendas e olha só, já apareceu aqui para mim. E o que eu mais gostaria de mostrar para vocês é o link da fatura que você vai poder compartilhar com o seu cliente, com o seu devedor. Em seguida, existe um relatório, né, de receitas e despesas, tá? Que caso você tenha habilitado isso aqui precisa de um outro módulo antes, que é o módulo de contas a pagar. Então, caso você tenha o contas a pagar ativado e esteja analisando o relatório de receitas e despesas para ver todas as despesas que são os contas a pagar versus todas as receitas que são os contas a receber, é importante vocês saberem que esse relatório ele também inclui como receita parcelas de acordo pagas e vendas pagas também. Então, é isso que eu queria destacar para vocês, que tem essa possibilidade de se fazer, né, no recuperador. Outra coisa é o módulo de notificações automáticas. Isso aqui é muito importante. Para quê? Para fazer os disparos automáticos de mensagens quando os seus devedores estiverem em uma situação, né, de venda que vai vencer, ou venda que venceu hoje, ou eventualmente até quando ele perder o prazo de negociação de uma venda. Então fica aqui em notificações automáticas, né? Para quem não assistiu ainda os vídeos de notificações automáticas, a gente tem aqui no canal, e o objetivo básico é cria um texto, que é, por exemplo, uma mensagem de e-mail, de WhatsApp, de SMS, enfim, dependendo do meio de comunicação que você quiser, para uma determinada situação. Então vamos imaginar que eu queira falar com alguém cuja a venda vai vencer em breve, e eu vou cadastrar esse título aqui. Seu boleto vence em breve. E aí eu começo o texto. Aqui, olha só, eu coloquei: olá, tudo bem? Gostaria de avisar que o seu vencimento é... e usei uma variável de vencimento. Bem como valor, usei uma variável de valor. E assim eu compus o meu texto. E olha só que interessante. Para facilitar, segue o link de pagamento. E o link da variável de venda. Então, o link da fatura da venda. Então, toda variável começa com sinal de porcentagem e termina com sinal de porcentagem. E aí, então, eu consegui montar o título do meu e-mail e o corpo do meu e-mail. Se eu fosse usar SMS, eu definiria aqui. Se eu fosse usar o Messenger, né, que é a API não oficial de WhatsApp, eu defino aqui. Salvei o texto, tá? Aí eu volto na notificação automática, adicionar, e seleciono um tipo referente à venda. Nesse meu exemplo, é uma venda a vencer nos próximos X dias, onde esse X poderia ser 5. Seleciono o texto, que seu boleto vence em breve, e o formato, digamos que seja apenas e-mail. Com isso, eu posso clicar em salvar. Pronto, o sistema está configurado. Todo dia de manhã ele vai varrer seu banco de dados, procurando por devedores cujo a venda vai ser, o vencimento dessa venda vai ser em 5 dias, e vai mandar um e-mail para ele com esse conteúdo de mensagem, com esse texto aqui. Bem simples, né? Então, vou só deletar aqui para não ficar poluindo aqui a minha base de testes. Outro ponto seria as vendas no portal, tá? Então, o portal de negociação, para quem também ainda não assistiu os vídeos, tá? Fica em user perfil, portal de negociação. E você pode, né, usar esse portal para compartilhar um link com seus devedores, e eles podem informar ali o CPF ou o CNPJ dele para visualizar as dívidas que eles têm elegíveis à autonegociação. E com isso, fechar ali um acordo e sair com o boleto em mãos, com o termo de acordo para ele fazer uma assinatura. Então o portal, em resumo, serve para isso. E nesse portal, quando ele informar o CPF ou o CNPJ dele, você também pode parametrizar esse parâmetro aqui de exibir vendas no portal como sim, para que o sistema também exiba o link da fatura das vendas dele, para que ele consiga rapidamente pegar essa segunda via e já fazer o pagamento dessa venda no portal. E isso aqui integrado também com a API oficial do WhatsApp,
para, por exemplo, permitir a negociação disso, a visualização dessas segundas vias, tanto na URA do WhatsApp, quanto também da integração com o chat GPT. Voltando aqui para a documentação, existem mais 2 pontos aqui, que é o envio de vendas para cobrança extrajudicial e a geração em lote de boletos ZUP. Tá? Então, isso aqui fica em financeiro, vendas, existe o botão enviar para cobrança extrajudicial em lote. Então, qual que é a ideia daqui? É você fazer uma filtragem, tá, de vencimento até uma determinada data. Digamos que todo mundo que venceu, sei lá, do dia 8 de agosto para trás, ou seja, 2 semanas para trás, eu já considero isso como uma dívida e necessita então de uma cobrança extrajudicial. Então eu vou transformar uma venda em atraso em uma dívida. E aí, consequentemente, ela vai para a minha equipe, digamos, de consultores, para que eles façam essa cobrança, né, e caia na lista de cobrança deles normal, tá? Então essa é a migração de venda para cobrança extrajudicial. E é isso aqui você vai poder fazer de tempos em tempos. Por exemplo, posso fazer isso toda sexta-feira ou de 15 em 15 dias, fazer a análise de quem está com um atraso, né, superior a 10, 15 dias e fazer a migração disso para cobrança extrajudicial. Então a ideia é fazer o filtro e depois clicar no botão vermelho para confirmar esse envio. E aí, tecnicamente falando, o sistema ele baixa a venda, tá, e cria uma dívida vinculada a esse mesmo devedor, né, para esse mesmo credor. Então, bem simples esse modo. E de forma parecida, né, aqui em financeiro vendas, existe um botão chamado gerar boletos em lote, tá? E ele serve para quê? Para literalmente permitir também um filtro na sua base, né? Por exemplo, eu quero gerar boletos em lote referentes ao mês agora de agosto. Então, de hoje, né, sei lá, dia 22 até o final do mês, até dia 31. Me lista todo mundo que tem venda nesse período, apareceu aqui apenas um único devedor, e clica em confirmar a geração dos boletos, para que ele gere para você um arquivo zip com vários boletos aqui dentro, né, em formato de HTML. Isso aqui às vezes é necessário porque pode ser que o seu credor exija isso. Ele fale, olha, eu gostaria que você me encaminhasse todos os boletos que você gerou para que eu também compartilhe aqui do meu lado para esses devedores, para passar mais segurança para eles. Então, se isso for o caso, você pode usar esse recurso. Mas é importante reforçar que isso não é obrigatório porque você já tem as notificações automáticas. Então, você poderia usar aquelas notificações automáticas, olha só, de venda que vai vencer nos próximos X dias, né? No meu exemplo, nos 5 dias. 5 dias antes dela vencer, manda mensagem com link para ele poder visualizar o boleto. Se ele não pagar até a data, na data de vencimento, manda outra mensagem para ele também avisando, né, e reforçando. E se eventualmente ele perdeu esse vencimento nos últimos 10 dias, por exemplo, de 3 em 3 dias, manda de novo a mensagem com link para ele pagar, dessa vez agora com eventuais juros e multa. Então note que eu consigo automatizar essa comunicação e a divulgação desse link para ele obter esse boleto, ou pagar no QR Code, né, ou pagar no cartão de crédito. Então não necessariamente eu preciso dessa versão, digamos, né, em HTML, ali em PDF, do boleto para compartilhar com ele. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais do módulo de vendas, né, e aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!